Eu sou mãe com muito orgulho de 3 filhos homens. Eu trabalhando, quando me ligam da delegacia da 23ª para dizer que meu filho tinha sido apreendido aos 15 anos. A gente, como mãe, a gente se culpa. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Eu não vi, eu não estava naquela hora. Porque muitas das vezes a sociedade acha que a gente já se comporta sabendo que é natural, sabe? O detetive ou a delegacia ligar para você e te comunicar isso. Sabe? Que é comum na sua vida. Não, não é comum. Não é. Eu vi que chorar sozinha é muito ruim. Mas chorar de qualquer forma é ruim se não for de alegria. E chorar sozinha, então, é pior ainda. O Rio de Janeiro é um dos estados em que a polícia mais mata pessoas em todo o país. É a chamada violência do Estado. E hoje eu te convido para acompanhar um papo que eu vou ter com uma mulher que há muito tempo luta para poder enfrentar as dores decorrentes dessa violência praticada por quem devia nos proteger. A minha convidada é a Mônica Cunha, fundadora do Movimento Moleque e também integrante da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mônica, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Murilo. Muito obrigada. Imagina, um prazer te receber, porque eu que agradeço a tua presença. Queria que você começasse contando como é que se deu esse teu envolvimento com essa temática, né? Eu sei, lendo sobre a sua história, que o seu filho foi apreendido, foi para uma das unidades do Degase, e a partir daí você tomou contato com uma realidade que é desconhecida pela sociedade de forma geral e que é assustadora, né, Mônica? É verdade, Murilo. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. É isso aí mesmo, né? Nos anos 2000, né, eu sou mãe com muito orgulho de 3 filhos homens. Né? O meu filho do meio, que se chamava Rafael da Silva Cunha, vai cumprir medidas no sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro, que se chama Degase, Departamento Geral de Ações Socioeducativas. E ele tinha 15 anos na época, né? Enfim, quando aconteceu aquela apreensão, naquele primeiro momento, Murilo, a gente como mãe, a gente se culpa. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu não vi, eu não estava naquela hora, sabe? Assim, porque a gente tem trabalhos, na sua maioria, trabalhos subalternos, né? Que trabalhos são esses? De domésticas, de serviços gerais, enfim. Que a gente não tem flexibilidade de horário. Então você entra quase que de madrugada e você sai quase que de noite. Então como é que você vai estar orientando e estar observando tudo que para dar conta do sustento, né, que aquela criança, né, se tornando adolescente, como é que é aquela convivência, né? Creche não existe, escola integral é muito difícil para uma população negra e pobre, enfim. Então eu também não estava longe disso. Eu trabalhando, quando no final dos anos 2000, em novembro, quando me ligam da delegacia da 23ª para dizer que meu filho tinha sido apreendido aos 15 anos. Mas atribuíram a que essa apreensão? O que disseram? Naquele que primeiro fazendo? momento, eles só pediram que eu comparecesse à DPCA, que é a Delegacia de Criança e Adolescente. Né? Enfim, eu nunca nem tinha ouvido falar, Murilo, que existia a delegacia DPCA. Enfim, fiquei meio perdida. E aí eu conto isso mesmo para poder as pessoas saberem como é que uma mãe, quando fica sabendo dessa notícia, como é que ela se comporta. Porque muitas das vezes a sociedade acha que a gente já se comporta sabendo que é natural, sabe? O detetive ou a delegacia ligar para você e te comunicar isso. Sabe? Que é comum na sua vida. Não, não é comum. Não é. Eu estava no trabalho quando a delegacia me comunicou. Né? Enfim, parti para essa delegacia. Eu lembro que na época eu peguei um táxi, porque eu estava no trabalho. Peguei um táxi, eu trabalhava em São Cristóvão, e essa delegacia ficava na Presidente Vargas. Né? Peguei um táxi, nem o taxista sabia. Ainda não estávamos na época do celular com aplicativo, com, né, o Waze para você poder botar. Enfim, eu lembro que ele ficava perguntando a outros taxistas na rua onde é que ficava a delegacia do menor, né? Delegacia de criança. Essa era a pergunta dele. Enfim, chegamos. Quando chegamos aqui na Presidente Vargas, que é muito perto da Central, hoje não é mais lá, a DPCA, eu esperei um pouco, daqui a pouco chega meu filho. Né? Enfim, de mão para trás, o meu filho era um sarará, por sinal lindo, né?
chega de mão para trás. A única coisa que identificava que ele tinha saído 6 horas da manhã para ir para a escola era bermuda jeans. Porque ele quando saiu 6 horas, ele estava de bermuda jeans, de tênis, de meia, com a camisa da escola, com mochila, nada disso. Ele continha mais, só a bermuda jeans, sem roupa, tal. Tinha marcas nas costas, sabe? Enfim, aquela cena absurda, que você olha assim como mãe, você fica apavorada. Eu lembro que eu indaguei muito, né, pro policial. O que houve? Por que ele está assim? Ele tinha marcas que ele tinha apanhado, o olho estava roxo, as costas tinha a botina do policial. E eu perguntando. E o policial e um dos detetives me responderam assim: nossa, vocês são tão engraçadinhas, né? Vocês quando parem bandidos, vocês não verem. Mas quando a gente sai na rua para limpar, aí o bandido tem mãe. Murilo, para mim aquilo foi assim, eu não sabia o que me esperava para frente. Então aquilo para mim foi o meu mundo acabando mesmo. E eu, né, naquele momento, a flor do nervoso, dei uma resposta situação, né? Mal criada, que não cabe aqui dizer. Enfim, e naquele momento o delegado me chamou para me dar uma explicação razoável sobre aquela situação. E a partir daquele momento, Murilo, eu entrei numa situação, numa vivência de vida que eu nunca tinha conhecido. Eu entro numa exclusão social que eu já vivia, mas eu não sabia que era isso, né? Enfim, e tive que aprender. E tive que fazer passo a passo. Né? Minha vida, ela é, até o dia de hoje, ela é feita de estágios, sabe? Total, nessa situação de 17 anos. Então teve esse estágio desse entendimento, desse reconhecimento, que lugar é esse, por que comigo, por que com o meu filho, que até aquele momento eu me considerava a mãe perfeita, a mãe que fazia tudo, que botava o filho para a escola, que dava alimentação, que tinha uma casa legal, entendeu? Aí seu mundo cai, que você vê que não é por aí, né? Eu entro dentro de um mundo que ninguém respeita ninguém, sabe? Que eu fazia uma pergunta para um agente dentro de qualquer unidade quando eu ia visitar, eles voltavam com essa resposta de uma forma truculenta, de uma forma ríspida, né? Ríspida. O que você está me dizendo, Mônica, é que a partir do momento que aconteceu esse episódio, você começou a perceber que a cidadania lhe era negada. Porque o Estado, ele deixa de te respeitar como cidadão, como alguém que tem direitos, independente do que tenha acontecido com seu filho. Inclusive, eu acho importante, vou te fazer a pergunta, se você não quiser responder, a gente não tem problema nenhum. Porque hoje em dia a gente vive uma época em que muita gente acha que vale tudo em nome de uma política de segurança pública muito questionável e que está longe de produzir resultado. Mas muita gente acha que vale tudo. Então eu fico imaginando aqui, te ouvindo falar, que muita gente vai comentar aqui, talvez, não os inscritos no canal, a galera que já curte, sabe o que a gente faz, mas a galera que está navegando, mas o que será que ele aprontou para poder acontecer isso? Nada justifica, a gente sabe que nada que ele tenha eventualmente feito justifica. Sim. Mas o que aconteceu, objetivamente, para que ele tenha tido esse encaminhamento para o Degase inicialmente? Olha, na época, Murilo, dentro do artigo, né, da lei, do Código Penal, para a gente dizer, foi 180, né? Que obter coisas roubadas, né? Furtadas, roubadas, né? Enfim, que não estou justificando que é menos ou mais, que é bom. Não, errado. Você obter o que não é seu é sempre errado. Mãe nenhuma cria filho para isso. Só que assim, a partir isso não começou, e é bom você me fazer essa pergunta, Murilo, porque a chegada no Degase foi a minha descoberta. Mas ele já vinha ruim desde a escola. Mas a escola, assim, não me comunicou, não me fez nenhum comunicado disso, não me deu nenhum alerta, não chamou junto para uma reunião. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe, até chegar no Degase. Quando chegou no Degase, aí é o bandido. É porque, assim, isso para quem está assistindo é interessante pensar, porque o Estado, ele vai falhando. Isso.
Ele falha nas periferias, ele falha quando? Isso, Como quando eu digo? Quando ele não oferece lazer, quando ele não oferece esporte, quando ele não oferece dignidade, quando ele implementa uma política de segurança que é tiroteio 24 horas por dia, que a pessoa não pode sair para trabalhar, não pode sair para ir para a escola. Ele falha quando a escola não tem as condições ideais de funcionamento. Ele falha na estrutura de saúde. Exatamente. Ele falha quando a escola não te comunica, olha, seu filho está indo mal, vamos conversar. Mas depois ele se apresenta com rigor por meio da segurança pública. Exatamente isso. Entendeu? E aí, quando ele se apresentou a mim dessa forma, o Estado apreendendo, né? Então, eu naquele primeiro momento, tá certo. Porque ele vai fazer o que eu deixei de fazer, vai cumprir não digo nem direito, que eu não tinha nem formulado essa palavra, eu não entendia. Eu entendia que ia cumprir um papel que eu deixei de cumprir. E aí você vai perceber que não. É tudo uma mentira, não é assim. Pelo contrário, o que aconteceu com o Rafael, como acontece com diversos outros Rafaéis ou Rafaelas por aí que estão dentro dessas unidades, que estão até hoje. Hoje vamos falar que a superlotação passou de todos os limites, né? O que acontece é uma transformação, mas não só uma transformação física, ô Murilo, porque a idade, né, adolescente, é normal, né, você muda a voz, muda cabelo, muda tudo. Não, é uma transformação mental, uma transformação psíquica. É você fazer daquela pessoa, seja ele menino ou menina, deixar de ter a humanidade. Desumaniza. Isso. Deixar aquele ser humano, quer dizer, para eles não é ser humano, né? Aquela pessoa deixar de ser, não só deixar de ser um ser humano, mas ele se perceber como de fato um bandido, como de fato um marginal. Eu acho isso a coisa mais grave desse sistema. Essa transformação psíquica que esse sistema faz nesses meninos. E meninas, eu falo muito menino, até no gênero masculino, por ter filhos, né, do sexo masculino. Então eu acabo pegando esse vício, mas isso é em geral. É tanto para meninas quanto para meninos. Essa transformação psíquica que o sistema faz. E aí, a partir do momento que faz, esses meninos não ligam para a vida. Então, quando eles são tratados lá dentro, que não tem onde dormir direito, não tem onde fazer suas necessidades, não come, enfim, uma visita uma vez por semana que a família tem que ver, enfim, tudo isso, eles chegam aqui fora, cometem essas atrocidades, que obviamente está errado totalmente. O movimento moleque, eu e qualquer mãe não permite, não aceita e não concorda. Só que nós entendemos. Para poder o menino chegar ou a menina chegar a cometer. Porque é isso, essa transformação. Então, se eu não ligo para a minha vida, eu vou ligar para a tua por quê? Se a minha não interessa, por que a sua interessa? Se ninguém se importa comigo. Então, é essa transformação. Essa transformação é a pior. E a partir de começar a entender tudo isso, nasce o Movimento Moleque, em 2003. Você quis, por meio desse movimento, entender melhor que lugar, que situação é essa absurda. E aí você buscou conversar ou se entender com outras famílias, com outras mulheres. Exatamente, Murilo. Quando nasce o Movimento Moleque, nasce para nós nos agregarmos, para nós nos fazermos enquanto coletivo, para entender de fato que não era um problema único de Mônica com o Rafael, que era meu filho, ou de Maria com o seu filho Severino, não é. É um problema coletivo. E aí a gente chegou com esse coletivo, né? E é isso. Às vezes a gente falando aqui, eu falando aqui, parece que é uma coisa rápida, que foi de um ano para outro, não é. São 17 anos de militância. A gente chega num senso comum e que é muito triste, muito duro, que a gente descobre que é o racismo. Ele que é ele é que propõe, ele é como é que eu vou te falar? Quem promove, né, todas essas violações. É o causador de todas essas violações que esses jovens, que esses adolescentes e que essas famílias sempre viveram e continuam vivendo. É por isso que a gente vê, por exemplo, notícias dizendo que jovens de classe média estavam vendendo entorpecentes,
e quando é um menino preto da comunidade chamam de traficante. Exatamente. Quando é que caiu essa tua ficha, Mônica? Foi lá? Foi no Degase? Não. Foi já conversando com essa turma do Quando cai, movimento já Black? cai já ele fora, né? Porque o Rafael saiu do Degase. Exato, Rafael saiu e Rafael é assassinado do lado de fora. O Rafael é assassinado aos 20 anos. Porque é isso. A partir do momento que você tem uma entrada, acabou a sua vida para aquele jovem. Ele entrou aos 15. Ele entrou aos 15. Não que ficou, porque na medida socioeducativa, né, do adolescente, isso é de 6 em 6 meses, essa medida ela é revista, porque quem bota e quem tira um adolescente de qualquer unidade de Degase é o juiz, né, da vara da infância, o juiz tutelar. E a partir daí essas medidas elas são revistas por técnicos e pelo juiz para saber, né, como é que está indo a evolução desse adolescente. Enfim, então o Rafael ele teve 4 entradas nessa perspectiva que eu acabei de dizer para você da transformação, né? E com 20 anos ele é assassinado. Porque essa transformação, como eu já falei para você, faz com que ele se veja numa situação de não importância. Então eu vi o meu filho chegando em casa, depois de algumas medidas, depois de algumas entradas, como eu falei, foram 4, ele se comportando como se estivesse dentro da unidade, de mão para trás, de cabeça baixa. Eu chamava ele pelo nome Rafael e ele não me ouvia. Aí um dia eu fiz um teste, né, e falei 033, que era o número dele lá dentro. Aí ele olhou para mim. Eles são tão transformados de uma tal forma, que é isso. O que é um número? Um número não é um ser humano. O ser humano você dá um nome, você dá um registro. Então eles arrancam essa cidadania, eles arrancam. Então todo esse aprendizado, Murilo, eu fui aprendendo com o tempo. Até chegar agora, para dizer a você que outro dia eu estava fazendo essa lembrança, né, e percebendo que o adolescente da favela preto é diferente de hoje, assim. Sei que hoje, quando nasce, a primeira coisa, você pode ter uma identidade, um CPF. Isso não era antigamente, tá? Isso é muito moderno, é muito atualizado. Porque antigamente, para o adolescente negro, o primeiro documento que ele tinha que ter era uma carteira de trabalho. Porque a carteira de trabalho, ele é o seu passaporte enquanto cidadão. É o que a polícia vai pedir, você vai ter que mostrar, porque ela tem que estar assinada para te garantir enquanto cidadão. Para o filho do branco, da classe média alta, a primeira coisa que ele ganha é uma carteira de motorista. O jovem de 18 anos, quando ele faz, porque o pai vai dar um carro. E muitas das vezes, essa criatura nunca vai ter uma carteira assinada, porque ele vai para a empresa do pai, do tio, sei lá, enfim, está tudo ali. E o jovem preto não. Então, o que a gente de fato reivindica, o que o movimento Moleque reivindica, em primeiro lugar, Murilo, é de fato o cumprimento de medidas socioeducativas. Porque medidas socioeducativas, o que está no ECA, o que está no SINASE, né, são leis federais. Não estou falando de lei que eu inventei de ontem, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar aí quase 30 anos de existência. O SINASE, ele é de 2012. É uma lei que é onde especifica as medidas socioeducativas. É para ser cumprida, porque se cumprir dá certo. Vamos parar com essa ideia de reduzir maioridade penal. Se você nem cumpriu o estatuto, como é que tu vai reduzir a idade, cara? Não tem como isso. Inclusive é assustador pensar nessa perspectiva da redução, porque conhecendo a trajetória do Estado brasileiro, você vai ter crianças trancafiadas nesse sistema que não socializa ninguém. Exatamente. Pelo contrário. Então, é muito provável que você tenha uma geração de gente mais violenta saindo dessas unidades, né, e tudo deve caminhar para a piora desses índices que já são muito ruins. Mônica, você me falou do que aconteceu com o seu filho. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, e quem não é mãe jamais pode entender a dor que uma mãe sente quando perde um filho. Você pode ter empatia, mas jamais você vai entender o que é isso. Eu fico tendo uma ideia, né, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelas pessoas que a gente conhece, do que pode ser isso. Eu fico imaginando a força que é preciso ter, primeiro para superar, e segundo para, ainda assim,
olhar para o lado e estender a mão para mulheres que passam pela mesma situação. E são muitas aqui no Rio de Janeiro. Muitas mães que passam por essa situação. Eu queria que você contasse pra gente em que momento você percebeu, a partir desse luto, né, dessa dor, da perda de um filho, você percebeu assim, não, eu não posso só chorar, eu tenho que fazer alguma coisa porque a minha onda é essa. Murilo, quando eu percebi que eu estava chorando sozinha, né, eu vi que chorar sozinha é muito ruim. Chorar de qualquer forma, a não ser se for um choro de alegria, né? Mas chorar de qualquer forma é ruim se não for de alegria. E chorar sozinha, então, é pior ainda. Sabe? E quando eu comecei a perceber que esse número de mulheres como eu, com trajetórias de vida como a minha, estavam chorando porque estavam perdendo o que há de mais sagrado, o que há de melhor nas nossas vidas, é quando a gente pare um filho e a gente faz para esse filho, sonha para esse filho, tudo do melhor. Tu faz um caminho na sua cabeça. Aí as pessoas, mãe, não tem que mandar na vida do filho? Não tem mesmo. Mas a gente faz. Eu falo brincando hoje que mãe tem que ser estudada, tem que levar para a NASA, porque, enfim, né, a gente cria coisas que só na nossa cabeça. E aí, de uma hora para outra, você vê tudo isso acabar. Você dorme e acorda, isso acabou. Como é que tu vai cortar isso da tua vida? Sabe? Então, só se juntando. Porque quando a gente se junta, nós, mães e familiares de vítimas, a gente divide. Quando eu falo do Rafael, quem está ali, que nunca conheceu o Rafael, mas fica solidário. O Rafael passa a ser filho delas todas, passa a ser sobrinho, passa a ser neto. A mesma coisa o delas para mim. Então aí é um acolhimento, é um cuidado, sabe? É de fato força para a gente continuar buscando a nossa justiça. E a gente consegue, numa horizontalidade, porque não tem quem manda, não tem líder, não existe isso. Existe mães que podem representar. Hoje eu estou aqui representando todas essas. Porque está só o meu rosto, mas está a cara de todas elas. Está a fala de todas elas. Está a dor de todas elas. Está a força de todas elas. Né? Então, quando fazem para nós diversas homenagens, como a gente vai para fora, né, lutar pela nossa justiça, o Movimento Mulher que acabou de produzir um calendário, né, que está lindo, com foto de 25 mães. Eu queria dizer que só temos essa, mas é um engano. Temos muito mais. Né? Essa menina agora da Mangueira, a rainha de bateria, domingo passado fez uma homenagem com os nomes de alguns desses meninos, né, na fantasia dela. Isso é um reconhecimento, mas não é reconhecimento de vitória, Murilo. Isso é um reconhecimento de muita luta. Porque a necessidade que nós temos de provar para essa sociedade que os nossos filhos existiram, isso é fazer lembrança para esse Estado e para nós nunca esquecer. Porque nós não vamos esquecer, mas nós não queremos que a sociedade esqueça. Que a sociedade, que o Estado acabou com uma vida que podia ter prosseguido, acabou com vidas de pessoas que podiam ter sido médicos, advogados, enfim, o que quisessem. Acabou. E acabou também com a expectativa e com um sonho de muita mulher. Eu queria ainda sobre isso te ouvir. Você falou do racismo, né, que na sua análise, e eu concordo, está na origem, está na explicação desse modus operandi do Estado, com esses jovens, com essas jovens. Isso explica porque a sociedade também reage de forma diferente quando a gente tem uma vítima branca e quando a gente tem cotidianamente jovens pretos sendo mortos. Né? Os pesquisadores falam de genocídio negro, da juventude negra no Brasil. Tem muita gente negando isso, hoje em dia, né, tem gente para tudo. Mas, enfim, é ciência, é informação, é dado científico. O que falta, Mônica, para que a gente consiga tocar essa sociedade que não está na periferia, que não está na comunidade? Eu não falo nem só da elite, eu falo da classe média, que eu aqui no canal esse ano eu tenho feito muitos vídeos e falado muito da situação que a gente está vivendo no país, e num deles eu falei
da sensação de anestesia, do anestesiamento da classe média. É verdade. Parece que ninguém está percebendo as coisas que estão acontecendo, né? É Uma verdade. falta de empatia, de elo com essa galera, que está muito mais próxima da classe média do que a elite, né? A classe média só em ser elite, mas se bobear, ela vai para a periferia. O que falta para a gente tocar essas pessoas e para que elas deem as mãos nessa luta? Murilo, é a gente se colocar no lugar do outro. Empatia. É entender que aquele menino, aquele corpo que está no chão, pode ser meu sobrinho, pode ser meu filho. Porque a geração de idade é a mesma. Com 20 anos, o meu filho, que era morador da Zona Norte, com 20 anos, um outro menino morador da Zona Sul, a geração era a mesma. Agora, a forma com que você vive, sabe, dentro daquela relação, né, de vivência, que é diferente. As oportunidades é que são diferentes. Deixar de tratar esses jovens, esses adolescentes, como qualquer coisa. Na favela não mora qualquer coisa. Na favela mora seres humanos. Na favela as pessoas têm vida, as pessoas trabalham, as pessoas lá têm cultura. Lá tem vida. A Maré é uma favela, que a gente pode dizer, que está em primeiro lugar, com diversos jovens dentro da universidade. Por que não vamos falar isso? Mas vamos falar só dos tiros. A mídia só quer mostrar o tiro quando o Estado entra para dar. Agora, não mostra, de fato, a vida, as oportunidades que a própria favela tem que dar para aqueles meninos. Porque a sociedade não quer que eles saiam de lá. Não quer que eles transitem sem ser dentro daquele espaço. Que isso? Vamos, de fato, tomar pertencimento da Constituição de 88. Não diz que todo ser humano tem direito? Nós somos seres humanos. O meu filho era um ser humano. O filho de diversas mães era um ser humano. A gente não pode permitir o que está acontecendo. O futuro está se acabando. Nós somos a maioria desse país, sim. Aceita! É a população negra que construiu esse lugar. Nós temos pertencimento em tudo. Nós não estamos tomando lugar de ninguém. Então isso incomoda, sim, Murilo. Porque incomoda ver um filho de uma doméstica, ver um filho de um gari, sentado numa universidade federal ou numa universidade estadual, junto com o filho de um empresário que acha que aquele lugar é só dele. Não. Esse lugar é nosso. Enquanto essa sociedade, classe média, enfim, ricos, milionários, não entender que a gente não dá para viver separados, porque isso é um erro. Você separar o outro pela tua cor de pele. Porque o que acontece? As pessoas não nos respeitam e não nos aceitam, nem porque nos conhecem. É só pela cor de pele. Eles já nos julgam que a gente não presta porque é preto, porque tu é marginal, porque é preto. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Mônica, outra coisa que você falou aqui antes da gente começar a gravar, diz respeito à forma como a sociedade olha para essas mães que estão nas portas ou das unidades socioeducativas ou das unidades do sistema penal, né? Queria que você falasse um pouco, porque isso é algo que eu já ouvi muito no senso comum, pessoas dizem, repetem isso, e você certamente aí que está assistindo também vai se identificar. Como é que você analisa o olhar da sociedade para essas mulheres nessa situação? Absurdo, absurdo. As pessoas acham que elas não são mulheres. Ali são mulheres que trabalham, ali são mulheres que sofrem sim violência doméstica. Que violência doméstica não é só a esposa ou a mulher rica da Zona Sul. Elas sofrem violência doméstica, elas trabalham. Elas estão com filho, elas estão, às vezes, com o marido. Sabe, as pessoas têm que ver o que essas mulheres são. Não são só aquela pessoa naquela fila. Você dizia que tem um olhar que naturaliza, né? Como Porque se fosse aquele lugar. a sociedade as vê como bandidas. A sociedade as vê como culpadas por aquelas outras pessoas estarem atrás das grades e elas estão ali. Porque quem visita qualquer pessoa em sistema prisional, qualquer pessoa, Murilo, é mulheres. Quem visita marido é mulher, quem visita filho é mulher, quem visita mulher é mulher. Por isso que quem está na porta visitando é mulher. Ah, tem homem? Tem. Mas o número ainda é bem pequeno. Então, assim, hoje, e é isso, eu vou puxar muito do que você falou.
Hoje tem uma tendência, assim, né, hoje, 2020, acho que, né, 2020 isso vai bombar mais, mas já tem um tempo, eu acho que eu posso falar de 2016 para cá. De fato, Murilo, essas pessoas estão ganhando voz através de diversos movimentos. Hoje existe a Frente pelo Desencarceramento. O que é a frente? Quem compõe a frente? São pessoas que passaram no sistema socioeducativo, são pessoas que passaram no sistema prisional e são os familiares dessas pessoas. Que ninguém mais tem que falar pela gente. É a gente que tem que falar o que vive. Então, por isso que tem essa quantidade de movimentos, que eu até não queria que tivesse, que eu sou muito sincero para você. Estar dentro desses movimentos não é uma coisa boa, porque não é um movimento que a gente constrói. Ah, vamos fazer um grupo no WhatsApp para festa, vamos fazer um movimento aí para a gente... A pauta não é alegria nem felicidade. Não é. Esses movimentos todos existem simplesmente para dizer que nós existimos, que nós estamos aqui. E sentem dor. E sentem dor. Exatamente isso. Porque desde quando nasce o movimento Jacari, de Mães de Jacari, que vai completar agora esse ano, Murilo, 30 anos, que a gente vem dizendo e comprovando. Nós não queremos sofrer essas violações. Nós não queremos que tratem nossos filhos desse jeito. Não somos responsáveis por essa falta de oportunidade que o Estado não nos dá. Não somos responsáveis por um racismo que é estrutural. Então, essa é a comprovação dos movimentos existentes. Ninguém vai mais falar pela gente. Chega de todo mundo querer estudar, fazer tese, doutorado, sabe, lá pra frente ganhar prêmio. Depois das costas para quem Depois das costas. Não, quem sente a dor somos nós. Eu é que posso falar do Rafael, eu é que posso falar de mim mesma, porque eu é que sei. A gente já está quase no finalzinho, uma pena, né? Adoraria ouvir, porque acho que muita gente precisa ouvir isso. Mas eu tenho mais duas perguntas para te fazer. A primeira é uma iniciativa muito legal que eu soube que vocês também desenvolvem, que é o Café das Fortes. Queria que você falasse o que é o Café das Fortes. Murilo, o Café das Fortes é meu esquindim, é meu, enfim... É o grupo que nasce dentro do Movimento Mulher, que nasce em 2016, né? O Movimento Mulher que já existe há 17 anos, e o Café das Fortes, que é um coletivo, né? Um movimento mais de mulheres e mulheres negras, porque também esse é o objetivo do Movimento Mulher, né? Quem está mais à frente dele são mulheres e mulheres negras, para estar em toda essa discussão que a gente acabou de fazer. E o Café das Fortes foi um movimento que eu, Ana Paula, Tainã, começamos a iniciar em 2016 por conta da morte de um jovem no Borel da Janaína, do filho da Janaína, que era Jonathan. E na casa da Janaína, que foi a primeira casa que nós fomos, a gente teve essa ideia, porque a gente chegou de manhã, cada uma com uma coisinha, com pouco dinheiro que a gente tinha, levamos uma fruta, levamos um café, e fizemos aquela roda. E aí nasce o Café das Fortes. A gente começou a percorrer outras favelas e estar em outras casas. Para dar força para mães nessa situação. Para dar força para aquele momento, para dizer para elas que aquele momento que elas estavam vivendo era o pior da vida. Aquela dor não vai passar. Murilo. Não passa, mano. Não passa. Só que você vai poder sorrir. Eu não sei qual é o dia. Você vai poder se pintar. Você vai poder ser mulher de novo. Você está viva. E a gente tem que lutar por justiça. Então, o Café das Fortes nada mais é do que um empoderamento, do que uma discussão de mulheres e outras mulheres para continuar vivendo. Para a gente provar para essa sociedade que somos nós, mulheres, é que vamos, de fato, parir um outro país. É que somos nós, mulheres, que estamos mostrando qual a segurança pública que essa sociedade merece. Porque isso que o Estado diz que é uma segurança pública, que nós entendemos como política do abate, isso nós não queremos. O genocídio não é só com a bala do fuzil. O genocídio, ele é quando não tem escola, não tem saúde, não tem nada. A bala do fuzil é só para demonstrar que aquele corpo tem que estar no chão. E nós, mulheres, mulheres negras, mulheres de todos os movimentos, existimos e falamos. Nós queremos parir um outro país. É o que nós estamos fazendo. Mônica, eu tô aqui até sem voz. Deixa eu te falar uma coisa. Já quero te agradecer, mas eu tenho a última pergunta.
A gente está vivendo um momento em que tem muita gente assustada com o noticiário, com os absurdos cotidianos que a gente tem visto no país. Enfim, muita gente se sentindo sufocada. E esse é o momento em que essa galera começa a dar uma tremida, assim, desacredita, né? Perde a esperança. Você é uma pessoa que contou essa história pra gente, uma história dificílima, mas eu vejo esperança em cada palavra que você diz. Como é que a gente faz para, num momento de dor, num momento de, enfim, de crise, de descrença, seguir acreditando? Eu digo assim, esse movimento todo que eu acabei de dizer para você, existente, eu não escolhi estar nele. O Estado me colocou. Então, eu, como outras, a partir desse momento, estamos escolhendo como continuar. Que a gente entrou. E agora a gente dá o ponto para dizer como a gente vai continuar. Então, esse luto que todas nós pegamos e fizemos uma luta, é isso. Essa esperança, porque a esperança que vem para a gente, Murilo, não é mais daquele filho que a gente pariu e a gente botou no mundo achando que ele ia, né, se tornar aí várias coisas. Quer ser feliz, né? Quer ser feliz, isso a gente não tem. Mas a esperança que a gente tem é a gente saber que outra mãe não precisa viver esse luto. Que outra mãe não precisa estar chorando. Que outra mãe, mulher e mulher negra, pode criar seu filho. Porque isso não é privilégio de mulher branca. É privilégio de qualquer mulher que queira parir. Então nós queremos parir. É o privilégio de uma mãe da diversidade criar seu filho. É privilégio de uma mãe de um policial criar seu filho. E é privilégio de uma mãe também que tem filho em qualquer situação criar seu filho. O Estado não pode matar. O Estado não pode fazer o que faz. O Estado não pode falar que existe segurança pública e cometendo política do abate. A expectativa é você acreditar que aquele outro ser humano ele tem tanto direito quanto você. E a gente segue. Não é um sonho, nem uma utopia, e sim uma realidade. Querida, muito obrigado. Parabéns Obrigada pela história. Obrigada a você, muito obrigado. Conta com a gente. Tamo junto. Espero que você tenha curtido esse papo tanto quanto eu. Deixa seu like aqui embaixo, comenta também, compartilha para mais gente conhecer a história da Mônica Cunha. História linda, inspiradora, né? Semana que vem, quinta-feira, 9h, tem mais Chega Junto. Volta aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação, porque aqui você sabe que rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.